Muito bom dia, vencedor e vencedora da Bolsa. Tudo bem? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula de revisão de matéria aqui ao vivo, nesse domingão aqui. Quer dizer que você acordou cedo então para estudar. Ô, louco, você corre um grande risco aí de enriquecer, hein? Podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas tá domingão aqui para aprender um pouquinho mais. Parabéns, hein? Depois vão falar que você tem sucesso, né? E você fala, não, mas eu acordava domingo de manhã para estudar. E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui tá tudo jóia, graças a Deus. Aqui, deixa eu ver quem tá chegando. O Gladson, o Júlio, aqui o Oswaldo, o Reinaldo, a Nelly, o Kleber, o Hélio, o Galvão, a Ana Rosa, o Edson, tudo bem aí? O Milton, a Adilson, bom dia, o Rogério, a Denise, a Célia, o Carlos, o Jefferson, o João, o Anderson, o José e toda a galera aí. Bom dia para todos vocês. Turma, bora lá? Qual a ideia da aula de hoje? Obviamente, né, que você já está vendo aqui na descrição, uma aula de revisão. Mas uma aula de revisão do quê? Do último evento que a gente teve essa semana agora, né? Da Semana da Consistência. Então, como a gente teve muitos alunos que adentraram, né, na nossa sala fechada de operações, a ideia é que nós tenhamos aí diversas aulas de revisão. Essa aula que a gente está tendo aqui, ela é uma aula aberta ao público, tá? E a partir de segunda-feira vai ter diversas aulas de revisão de matéria fechadas apenas para os participantes da sala. Então a ideia é fazer um nivelamento na aula de hoje, relembrar muitos conceitos legais, né, que aprendemos aí na semana passada, e também a gente olhar um pouquinho sobre a abertura do mercado nessa segunda-feira e também as possibilidades da semana, dando diversas aí alternativas do que dá para fazer logo nessa segunda, tá? Então, vou compartilhar minha tela, tá? O chat ele está aberto, você pode perguntar, aí interagir, e conforme os operadores e operadoras forem chegando e os futuros também, a gente vai dando aí um bom dia para todo mundo, tá? Então, vou estar compartilhando aqui a minha telinha para a gente começar. Então, turma, como você sabe, né, eu mencionei, hoje é uma aula de revisão de matéria aberta ao público, tá? Uma aula de nivelamento. E para você que faz parte da sala fechada de operações ou pretende entrar na nossa sala, nós teremos mais 3 aulas de revisão com os demais professores da escola. Então já anota aí, amanhã, segunda-feira, às 19 horas, terça às 19 e quarta às 19. Esse daqui é apenas, tá? Para a galera da sala fechada de operações. Todas essas aulas, assim como essa, ficam gravadas e disponibilizadas dentro da sua área do aluno, ok? Falando em área do aluno, para você que já faz parte da sala fechada ou pretende fazer parte, onde você precisa concentrar as suas energias? Assim que você entrar na sua área do aluno, tá? Você vai exatamente fazer o passo a passo, começando por aqui, na aba Comece por aqui. Na aba Comece por aqui, você vai ter todos os vídeos tutoriais explicando direitinho como abre conta na corretora, como baixa a plataforma, como isenta a plataforma, como configura a plataforma, o passo a passo, tudo bonitinho. E, numa ordem cronológica, você vem estudando, né? Passando por todas as aulas, por todos os temas, tem aproximadamente 250 horas de conteúdo, tá? E nesse sentido, você não consegue ver em um dia, em uma semana, em um mês. É uma ordem cronológica aí de uns 6 meses, né? Estudando um pouquinho por dia. Então, começou a estudar, show de bola. Esses próximos dias, onde você vai concentrar suas energias? Aqui, ó, você vai vir nesse banner da BTV, BTV Opere com a Bitrader de segunda a sexta, e vai clicar aqui, ó, acesse a BTV, clique aqui. Você vai descer o cursor até a aba do conteúdo exclusivo, tá? Então, na aba conteúdo exclusivo, você tem todo o cronograma da sala fechada, de segunda a sexta, das 9 às 18. Você pode entrar e sair quantas vezes você quiser. E aqui você vai ter todo o conteúdo exclusivo da sala, tá? Então, tudo que você precisar de configurações, manuseio da plataforma Profit,
Qualquer coisa que você queira em relação à plataforma, tá? Você vai encontrar nessa aula de onboarding, uma aula de boas-vindas, assim também como as configurações da escola e a tabela de gerenciamento contábil. Aqui na parte de baixo você vai ver todas as técnicas que a gente utiliza dentro da sala fechada de operações, assim também como todas as técnicas aplicadas, né, em diversas aulas de revisão de matéria ao vivo. Então a gente tem 29 aulas de revisão de matéria. Essa aqui vai ser a 30 e depois as demais. Assim também como todas as aulas de revisão de matéria de todos os outros professores, tá? Nossa psicóloga Miriam, professor Will de opções, professor Caio de investimentos, professor Marcos Souza de contabilidade, professor Marcelo de economia e ações do mercado brasileiro. Então fica a dica aqui para todo mundo. Fechou? Turma, então por onde a gente vai começar aqui as explicações? Como eu comentei na semana passada, para você operar na Bolsa de Valores, você precisa abrir a conta numa corretora, tá? E baixar uma plataforma. Hoje no Brasil a gente tem diversas corretoras, tá? Você pode, todas são muito boas, mas se você quiser uma dica, eu opero pelo maior banco de investimentos da América Latina, o Banco BTG Pactual, tá? E utiliza a plataforma Profit Pro, que hoje é a melhor do mercado. Por isso eu sempre dou a dica, tá? Se você ainda não abriu a conta na corretora, ainda não baixou a plataforma Profit e quer fazer igual eu e todos os professores aqui da escola, o link está aqui na descrição para você abrir a conta no BTG. E eu vou aproveitar também e já deixar aqui no chat para todos vocês. Tenta hoje, depois que terminar a aula, já fazer isso, tá? Então, nesse site aqui, você já tem um formulário se você quiser abrir a conta pelo computador, ou se você descer a página até a parte final, eu preparei umas videoaulas explicando também como abre a conta pelo BTG através do aplicativo. Você baixa o aplicativo BTG Pactual e automaticamente já tem abertura de conta, vai te pedir uma fotinha, ou vai te pedir um comprovante de residência, um documento. Em 5 minutos você tem a conta aberta. Aqui mostra como baixar a plataforma Profit, como configurar a plataforma, como você isentar a plataforma, como você trocar de assessoria, como você aloca limite na conta da corretora. Aqui tem todos os videozinhos, passo a passo, bonitinho, explicando, tá? Exatamente tudo que você precisa fazer. Então, caso você não tenha aberto ainda a conta na corretora, então fica aqui uma sugestão. Mas independentemente, tá? Se você não quiser abrir no BTG, você pode operar por qualquer corretora. Fechou? Que a gente vai fazer exatamente agora? A gente vai fazer um nivelamento de duas coisas, né? Um nivelamento sobre as regiões de vácuo, que a gente aprendeu na semana passada, relembrar este conceito e relembrar também as entradas pelas médias, né? Aqui de mercado que vocês aprenderam. Então, para um conteúdo ficar bem fresquinho aí na cabeça de todo mundo. Então, vamos relembrar. Primeiro, vamos trabalhar com a estrutura de vácuo, né? Que é bem legal, uma técnica bacana para quem gosta de fazer interpretação de volume, tá? Lembrando que você pode fazer em qualquer ativo, você pode usar essa técnica no mini índice, no mini dólar, nas ações do Brasil, dos Estados Unidos, você pode operar em criptomoedas, você pode operar em Forex, basicamente quase todos os mercados. Você só não consegue operar isso em opções, tá? Do mais, você pode utilizar em qualquer coisa, tá? Você pode utilizar também qualquer tempo gráfico, qualquer um que você queira, tá? Agora, se você quiser o tempo gráfico mais assertivo, é sempre no gráfico de 5 minutinhos, tá? Ou seja, a cada 5 minutinhos forma uma barrinha no gráfico e automaticamente você, historicamente, tenderá a ser mais assertivo, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é sempre você ver qual é a barra dominante. Qual que é a barra dominante? Exatamente aquela barra elefante, tá? A barra elefante, e saber quem estopa quem aí nas operações, tá? Então, por exemplo, pode ser mini índice, pode ser mini dólar. A gente sempre vai olhar a primeira barra do dia. Geralmente a primeira barra do dia costuma ser a barra dominante, tá? Então, por exemplo,
Vamos imaginar aí que nessa segunda-feira, tá? Você tenha uma barra verde na primeira barra do dia. O que que a gente sempre vai prestar atenção? A gente sempre tenta prestar atenção onde está o fechamento da barra, tá? Ou seja, o fechamento da barra está perto da máxima, está na metade ou na mínima. Então, por exemplo, essa barra que eu fiz aqui no gráfico de 5 minutos, primeira barra do dia, é a barra dominante. Se o fechamento dela está perto da máxima, então essa barra tem a barra dominante de compra. Então, os compradores estão tomando conta da situação. Então, eu sempre vou tentar encontrar oportunidades de compra. Se eu percebo que a primeira barra do dia faz uma barra vermelha, eu sempre olhando o fechamento da barra. Onde está o fechamento da barra? Então, então, o fechamento da barra, ele está próximo da mínima do movimento. Então, nesse sentido, quem toma conta da situação aqui são os vendedores. Então, eu vou me concentrar em vendas. Então, a primeira barra do dia, ela sempre determina qual é o direcional no curto prazo. Então, isso dá bastante possibilidade de compra ou venda. Agora, se a primeira barra do dia for, por exemplo, um doji, o que é um doji? É quando o fechamento é igual ao mesmo preço de abertura. Não tem nenhuma cor em relação a ela. Então, isso daqui a gente considera como uma barra de indefinição, ou seja, uma barra indefinida. Então, não tem nenhum viés. Geralmente, a gente não costuma atuar até que encontre uma barra de compra ou uma barra de venda. Da mesma maneira que, por exemplo, e se eu tenho, assim, Marquinho, uma primeira barra do dia, uma sombra muito grande, e eu tenho um corpinho pequeno na parte superior, mais ou menos assim, na cor verde. Então, quem toma conta da situação? São os compradores. Essa sombra aqui é o poder de compra. Então, o mercado abriu, caiu, subiu e fez uma sombra. Então, a gente sempre olha onde está o fechamento. Se o fechamento está perto da máxima, então isso daqui tem o poder de compra. Então, a gente vai se concentrar em compras de mercado. Da mesma maneira, se eu vejo o que eu tenho uma barra, uma sombra grande, né? E de repente um corpinho pequenininho lá na parte de baixo, mais ou menos assim, no curto prazo, qual é o poder que eu tenho aqui? Eu sempre vou olhar o fechamento. Então, se o fechamento está perto da mínima, no curto espaço, quem está tomando conta da situação são os vendedores. Então, eu vou me concentrar em vendas de mercado, tá? Vou me concentrar em vendas de mercado, ok? Agora, um banco pode estopar outro banco? Ou seja, um banco que está na compra pode estopar um banco que está na venda? Pode. Então, por exemplo, vamos dar aquele primeiro exemplo da manhã. Vamos falar que a primeira barra do dia é essa barra aqui, ó. Essa barra grandona. Então, quem toma conta da situação aqui? Quem toma conta são os compradores, ok? Então, se eu tiver, por exemplo, uma barrinha vermelha aqui no meio, quem toma conta da situação? Os compradores. Então, geralmente você vai ver eu fazendo um tracejo da máxima da primeira barra para a mínima. Qualquer barra que esteja dentro da barra grande ainda tem fluxo comprador. Então, por exemplo, faz mais uma barra vermelha. Quem toma conta da situação? São os compradores. Então, se a barra vermelha está dentro da barra verde, se a barra vermelha está dentro da barra verde, quem toma conta dessa situação são os compradores. Se vier uma barra verdinha aqui na frente, ou a barra verdinha está dentro da barra maior, ainda são os compradores. Em qual momento aqui que o comprador ele perde dinheiro? Em qual momento o comprador ele é estopado? Então, por exemplo, se o mercado vem e faz isso aqui, o que que começou a acontecer agora? O fechamento dessa barra, ele é mais baixo que a mínima da barra dominante. Então, a partir de agora, o vendedor, o vendedor estopou
o comprador. Então, quem toma conta da situação a partir de agora são os vendedores. Os vendedores tomam conta da situação. Então, essa barra aqui, ela foi estopada. Os compradores não faz mais parte da situação. Aí eu vou fazer um novo tracejo lá, né? Então, eu tenho o hábito de vir e falar, ó, a partir de agora, quem toma conta da situação é exatamente essa barra vermelha. Então, eu marco a máxima e a mínima. Aí, se aparecer uma barra verde aqui no meio, quem toma conta da situação? Se a barra verde está dentro da barra vermelha, quem toma conta são os vendedores. Aí, se aparecer uma outra barra verde, assim, mais ou menos assim, quem toma conta da situação? Se essa barra verde está dentro da barra vermelha, automaticamente são os vendedores que tomam conta da situação. Então, aqui eu vou ter que encontrar um gatilho de venda. Então, isso serve ao longo do dia, desde as 9 horas da manhã até 6 horas da tarde. Então, se você opera de manhã, é muito mais fácil de você ver. Você vem seguindo, né, uma ordem cronológica. Se você opera meio-dia, você vai ter que ver quem que está estopando quem. Então, é a mesma coisa que, Marquinho, eu quero operar meio-dia, no horário do almoço. É a mesma coisa que você chegar numa sala de cinema na metade do filme. Então, até você entender quem que se o filme é de terror, de ação, de comédia, de drama, de suspense, você entender quem que é o personagem principal, quem que é o vilão, quem que é a mocinha. Então você tem que esperar e olhar um pouquinho até você entender. Então, para você que vai operar meio-dia, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, muitas coisas já aconteceram na bolsa. Então é sempre legal você entender quem está estopando quem. Naquele momento que você for entrar no gráfico, exatamente, poxa, quem toma conta da situação? Então, por exemplo, para ficar simples aí, o seu entendimento, tá? Eu vou tirar as médias aqui para a gente entender aí um pouquinho. Então, vamos lá. Ó, vamos pegar, por exemplo, no mercado de mini dólar, tá? Mercado de mini dólar. Na sexta-feira agora. Então, ó, essa primeira barra do dia, tá vendo, ó? Essa primeira barra do dia do mini dólar. Então, é uma barra vermelha, fechamento perto da mínima. Então, essa primeira barra do dia, quem toma conta da situação na abertura do mercado de dólar? São os vendedores, certo? A barra de número 2, ela fez uma barra ainda maior, ó, uma barra vermelha, fechamento perto da mínima. Quem toma conta da situação aqui a partir de agora? São os vendedores. Então eu marco a máxima do candle 2 e eu marco a mínima do candle de número 2. Então todas essas barras que estão aqui, barra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, todas estão dentro da barra de número 2. Então, quem toma conta da situação aqui são os vendedores. A partir do momento que eu tenho uma barra verde, a barra de número 12, que fecha acima da máxima do candle de número 2, esse banco aqui ele foi estopado. Então, esse banco aqui perdeu dinheiro. Quem toma conta da situação a partir de agora são os compradores. Então, paro de pensar em vendas e começo a pensar em compras. Ou seja, o mercado começa a tomar conta da situação a partir de agora, dessa movimentação. Então, eu sempre vou ver quem estopa quem. Em qual momento eu vou atuar em vendas, em qual momento eu vou atuar em compras. Por isso que isso é um treino constante. Isso é dia após dia, treino após treino, replay de mercado após replay de mercado, um dia após o outro. A mesma coisa no caso do mini índice, tá? Então vamos lá. Se eu pego a primeira barra da manhã do mini índice, da sexta-feira, primeira barra do dia, é uma barra verde, fechamento perto da máxima, aqui dessa movimentação. Verde, fechamento perto da máxima, certo? Então eu marco a máxima e a mínima do candle de número um. Quem toma conta da situação aqui?
Quem toma conta é exatamente os compradores. Então o mercado começou a fazer a barra um, barra 2, o mercado vem e faz a barra 3. O que é a barra 3? A barra 3 é uma barra vermelha, fechamento perto da mínima. Eu marco a máxima e eu marco a mínima do candle de número 3. Ou seja, se o mercado perder a mínima dessa estrutura, automaticamente o mercado entrará para a venda. Então, repito, isso é um treino constante que faremos na sala fechada de operações, tá? Esse conteúdo já tem dentro da sua área do aluno, mas a gente sempre vai reforçar esse conteúdo. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente consegue trabalhar com a região de vácuo para saber exatamente onde eu tenho que comprar e onde eu tenho que vender? Como que eu faço isso? Tá? Na parte de baixo, aqui embaixo, a gente vai ter um negócio, né, chamado volume financeiro. E no volume financeiro, a gente vai utilizar uma média de 20 períodos aritmética e vai pegar as últimas 20 barras, somar e dividir por 20. Então, cada barra que acontece aqui em cima, na parte de baixo, acontece um volume também, exatamente este daqui, um volume que está exatamente na parte de baixo. E na parte de baixo, a gente vai ter uma linha, né, que é a média de 20 períodos aritmética. Então, como funciona esse tipo de interpretação e o tipo de entrada, tá? Então, por exemplo, começou o dia, eu sempre vou ver onde está o fechamento da barra. Legal, o fechamento está na máxima, então eu vou me concentrar em compras. Então, para comprar, eu preciso de um gatilho de compra. Esse gatilho de compra, você tem diversas maneiras de você comprar. Você que é aluno da sala ou pretende ser aluno, tem muitos tipos de entradas que você pode fazer. Todas estão dentro da sua área do aluno e todas nas aulas de revisão de matéria explicando como faz esse tipo de entrada. O que eu vou explicar é como é que você faz a entrada de uma delas, que é vácuo, tá? Então, por exemplo, se eu percebo aqui que a barra de número 2 faz uma barra vermelha. O volume aqui embaixo, provavelmente ele vai estar alto. Ele vai estar exatamente assim, passando pela média. Aí eu sempre vou contabilizando. A barra de número 2, ela está dentro da barra vermelha. Quem está tomando conta da situação? Pô, quem está tomando conta é o comprador. Então, beleza, ainda vou pensar em compras. E aí aqui embaixo faz uma barra vermelhinha. E eu percebo que o volume aqui na parte de baixo, ele fez essa movimentação. Opa, eu percebo que eu não tenho tanto volume de venda assim. Eu não tenho um volume alto. Eu tenho uma barra pequena com um volume baixo. Esse volume também, ele pode estar bem perto da média de 20. Então, em alguns casos, você vai ver que ele até faz algo mais ou menos assim, ó, bem pertinho. Você vê nitidamente que ele está bem próximo da média. Então, isso daqui a gente considera como uma região de vácuo. Então, o que que é o vácuo? O vácuo nada mais, nada menos que é a perda do fluxo da posição contrária. Ou seja, o vendedor não tem dinheiro suficiente para jogar o preço para cima. Ou seja, se ele não tem, para baixo, perdão, se ele não tem força suficiente para cair, provavelmente vai vir uma porrada pela frente. Então, essa barra aqui, ela continua dentro da barra dominante, que é a barra dos compradores? Sim, eu ainda penso em compras. Então, onde está o gatilho de compra? Eu preciso que aqui em cima venha uma barra verde, de preferência, uma barra onde o fechamento dela esteja mais próximo da máxima. É uma preferência, não é uma regra, é uma preferência, tá? E que aqui na parte de baixo eu tenha um volume que se destaca, tá? Aqui na parte de baixo eu tenho um volume que se destaca assim, que ele feche, né? Que ele feche acima do vácuo. Então, este cenário tem a configuração de vácuo de compra, tá? É o cenário perfeito.
para entrar. Então, como que é a compra? Exatamente aqui em cima nessa barrinha, eu vou colocar uma ordem de compra, na máxima aqui da barrinha. Na mínima da barrinha, eu vou colocar o meu stop aqui do movimento e vou aguardar o mercado acionar o gatilho, geralmente na próxima barra, tá, que aciona para começar o movimento de subida, tá? Então você perceba que não tem nenhuma média, VWAP, nada. Price action puro, tá? Não olha o Times in Trade, Superdom, nada. Price action raiz, que por isso que a gente faz o nivelamento, tá? De mercado. Primeiro você aprende a fazer price action, depois para você colocar os seus indicadores que você gosta, tá? Então, ó, tira um printzinho aí, tira uma fotinho, tá? Para você que é aluno vai ficar gravado dentro da área do aluno, para você ver e rever aí quantas vezes você quiser, ok? Lembrando que isso é uma das entradas que existem, todas estão dentro da área do aluno para quem é aluno da sala, ok? Tranquilo? E Marquinhos, isso pode acontecer mais do que uma vez? Pode. Então, por exemplo, vamos imaginar a situação aqui, ó. Conforme as barrinhas vão andando, elas vão desenvolvendo, né, novos volumes e assim por diante. Então, imagina a seguinte situação. Putz, eu não peguei essa daqui, Marquinhos. Tem alguma outra? Vamos supor que o mercado aqui, ele faça uma barra vermelhinha, um exemplo, e aqui na parte de baixo, você também perceba que o mercado não fez volume. Aí você fala, opa, apareceu de novo uma região de vácuo. De novo. Então, se aqui em cima aparecer uma barra verde, sempre com fechamento perto da máxima, e aqui na parte de baixo que tenha entrado volume, você tem a configuração de novo da estrutura de vácuo, né? Mesma coisa, compra na máxima, stop da mínima. O que que eu não aconselho? Se o mercado subir muito, você vê que, puxa, o preço da abertura, ele subiu demais, quanto mais alto fica, mais caro você está comprando, tá? Então sempre tenta comprar mais próximo das barras dominantes, fica mais assertivo. Quando ele está muito lá em cima, né, automaticamente você está comprando muito caro. A chance de estopar acaba sendo maior. Lembra sempre, você quer comprar barato para vender caro. Comprar barato para vender caro, tá? Comprar barato para vender caro. Quanto mais alto está o preço, mais caro você está pagando. Então sempre lembra disso. Beleza? Marquinho, como fica essa estrutura, tá, na ponta vendedora, né, de mercado? Vamos lá, fazendo aqui na ponta vendedora. Então, imagina a mesma coisa, primeira barra da manhã, uma barra vermelha, fechamento lá perto da mínima. Então, quem toma conta da situação são os vendedores. Os vendedores tomam conta, né, da situação. Então, aqui na parte de baixo, você vai ter o volume também correspondente à primeira barra do dia lá em cima e a média de 20 aritmética. Então, vem uma segunda barrinha, faz uma barra verde, por exemplo, assim, e um volume aqui na parte de baixo. Eu sempre vou olhar quem está estopando quem, né? Quem está dominando quem. Então, a barra verde, ela está dentro da barra dominante dos vendedores? Sim. Então, quem toma conta da situação? Os vendedores. Então, imagina que o mercado faz uma barra verde aqui em cima e o volume na parte de baixo faça um volume baixo. Então, o que que acabou de acontecer aqui? Acabou de acontecer uma estrutura de vácuo. Então, eu só preciso de um gatilho de venda. Então, a venda não é é, não é uma regra, é uma preferência. Que o fechamento da barra esteja mais perto da mínima, tá? Porque o preço ele corre mais rápido. Imagina que eu tenho uma barra vermelha aqui em cima e eu tenho um volume aqui na parte de baixo, que sobressai
a estrutura aqui de vácuo. Então, eu tenho o gatilho de venda, tá? Então, eu tenho uma venda na mínima e o stop na máxima. Então, ó, tem uma venda aqui na mínima e eu tenho stop na máxima daquela barrinha. Para quê? Para o mercado vir, geralmente a próxima barra, pegar o gatilho de venda e descer lá no movimento. E aí vai se criando novos volumes, né? Aqui na parte de baixo. E Marquinhos, pode acontecer ali na frente novas entradas de venda? Pode. Então pode ser que o mercado faça uma barra verde. Aqui, por exemplo, faça um volume pequeno. Então você percebe que o volume pequeno ainda tem fluxo dos vendedores. Isso aqui embaixo é uma nova região de vácuo, ou seja, o comprador não tem força suficiente para jogar o preço para a parte superior. O mercado faz uma barra vermelha, entra lá embaixo um volume na venda, e você tem mais um gatilho de venda, tá? Ou seja, venda na mínima, stop na máxima para descer. E lembra, quando o mercado está caindo bastante, você quer vender no fundo do gráfico, quanto mais lá embaixo o preço estiver, mais perigoso é você estar vendendo, que ainda é vender caro e recomprar barato. É vender caro e recomprar barato. Então a ideia é sempre essa, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui no gráfico para ficar um pouco mais claro, né, da gente entender. Então, vamos ver juntos se a gente consegue enxergar uma região de vácuo, tá? Tanto no mini índice quanto no mini dólar. Então, vou dar o exemplo, só entrada de vácuo, não é entrada de VWAP, não é entrada de retração de FIBO, não é entrada de violação, não é entrada de confirmação, ou seja, não vou explicar as técnicas que tem na sala, só vou explicar sobre vácuo, tá? Então, primeira barra da manhã, eu tenho exatamente uma barra vermelha, fechamento perto da mínima. Então, no dólar, quem toma conta da situação são os vendedores. Barra de número 2, uma barra vermelha, fechamento perto da mínima. Então, quem toma conta da situação ainda são os vendedores. E eu fico de olho sempre no volume, aqui na parte de baixo. E assim sucessivamente, eu sempre observo o volume. Tá? Barra de número 2 está 3 está dentro da barra de número 2 e eu vou olhando o volume. Volume, 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 volume. Então eu vou percebendo que, por exemplo, no caso do dólar, eu não tenho uma região de vácuo. Aí você fala: "Ah, Marquinhos, isso aqui não é uma região de vácuo?" Não. Toma bastante cuidado. Região de vácuo é sempre muito próximo à média de 20 aritmética, tá? Ou de preferência abaixo da média de 20. Vai ser a maneira mais simples que você vai ter. Então, nesse começo, né, principalmente aí os iniciantes, onde vai estar o seu olhinho para ficar fácil de você perceber? Sempre no volume. A maneira mais fácil de você observar um vácuo é olhar o volume. Obviamente, vai olhando aqui em cima, mas veja se você encontra no volume, aqui na parte de baixo, uma estrutura de vácuo. Então a gente vai percebendo ó, que conforme vai passando as barras, opa, você automaticamente você vai perceber o que é uma estrutura de vácuo. Então, dá uma olhadinha. A barra de número 16 aqui em cima e o volume aqui na parte de baixo. Ó, então perceba que a barra 16 é uma barra pequena, você vê que ela não tem fluxo vendedor. O volume, ele está basicamente muito próximo da média de 20. Tá vendo? Ó? Diferente de todas as outras. Então, perceba esta diferença. Ó. Dá uma olhada na barra de número 10 e na barra de número 16. Olha o volume. A barra de número 10, o volume está acima da média de 20. A barra de número 16, ele está na linha da média de 20. Então, isso aqui ó, é considerado, o 16 é considerado como um vácuo. E aí você percebe, poxa, quem está tomando conta da situação aqui? Poxa, a partir do momento que o mercado ele fechou acima do 2, a partir do momento que o mercado fechou a barra 13, fechou acima da barra 1, quem toma conta da situação aqui? É o comprador ou o vendedor?
Todos os vendedores do um foi estopado, todos os vendedores do 2 foi estopado, todos foram estopados. Então, a partir da barra 12, barra 13, os compradores tomam conta da situação, entendeu? E aí veio o quê? Barra 16, com volume baixo. Então, mostra que os vendedores não têm mais dinheiro para jogar o preço para cima, o volume da venda está muito baixo. Então, se o volume da venda está muito baixo, precisam de um gatilho de compra, tá? Pode ser que esse gatilho venha na barra 17, 18, 19, não sei. O que que eu preciso? Eu preciso que venha uma barra verde com força. Tá vendo? Ó? A barra 17 ainda é uma barra sem volume, formou mais uma região de vácuo, ó. Então começa a ficar interessante aqui, ó. Começa a ficar interessante. Tá perdendo fluxo, tá perdendo fluxo. Aí a barra 18, ela vem com volume. Tá vendo, ó? Vácuo, vácuo, volume, barra verde. Como eu comentei, não, na regra, não precisa ser o fechamento perto da máxima, mas é uma preferência que o fechamento esteja perto da máxima, tá? Então, sendo bem técnico. Então, eu posso vir aqui, candle 18, eu tenho uma barra verde com volume lá embaixo. Então, eu tenho uma compra na máxima, stop na mínima. Então, o gatilho fica aqui, ó. Compra na máxima. Isso aqui é sexta-feira, tá, galera? Compra na máxima, stop na mínima. Começa a movimentação. Aí você fala, opa, show de bola. Comprei na máxima, mercado subiu, aí meus 18 pontos em 20 minutos. Aí você fala, Marquinhos, eu tô vendo que aqui o Candle 22, ele também, ó, fez uma estrutura de vácuo. Então, quem toma conta da situação? É o comprador ou o vendedor? É o comprador, certo? O vendedor não toma conta da situação. Então, o Candle 22 é uma barra pequena com o volume, ó, abaixo da 20. Então, posso ser que tenha uma outra estrutura de vácuo. Vem o candle de número 23, ele faz um fluxo na venda. Só que é para comprar ou para vender? Para comprar, que desde lá da barra 12 e 13 ainda está comprador. O mercado ainda está na ponta subindo. Putz, Marquinhos, sinceramente eu estou na dúvida. Tudo bem, estou começando agora. Barra 24. O que é a barra 24? É uma barra de vácuo, certo? Barra 25. O que é a barra 25? É uma barra de vácuo. 26. Uma barra de vácuo. Começa a se criar uma estrutura de vácuo aqui em cima. Barra 27. Vácuo. Começou a se criar ó, um vácuo na ponta vendedora. Barra 28. Uma estrutura de vácuo. Tá vendo? Ó? Barra 29, barra 30, barra 31, barra 32, barra 33, barra 34, barra 35, barra 36, barra 37. Na barra 37, criou-se um monte de estrutura de vácuo para a barra 37 entrar volume. Então, o que que você começa a perceber? Eu tive uma entrada de compra de vácuo lá embaixo no candle de número 18, né? Então ele subiu aí, ó, 20 pontos, até aqui em cima subiu 29. Só que cada vez que fica mais alto, fica cada vez mais perigoso você ficar comprando. Você está comprando a níveis muito caros. Então sempre tenta operar próximo da onde está começando o movimento, tá? De onde está começando a movimentação, ok? Então sempre preste atenção nestes detalhes, tá? Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu apagar, em outras entradas aqui para você ver quem estopa quem, para ficar fácil aí o seu entendimento. Então vamos lá, vamos fazer outra aqui. No caso, vamos no índice futuro. Então, bora lá no índice. Bora, 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 bora. Ó, vou pegar o pregão da sexta, tá? Então, a primeira barra do dia, uma barra verde, fechamento perto da máxima. Então, quem toma conta da situação aqui são os compradores e tem o volume na parte de baixo. Então, você sempre olha o volume, tá? Barra 2,
barra 3, barra 4, barra 5, barra 6, barra 7, barra 8. Tem o vácuo aqui nessa região, aqui na parte de baixo? Não. Só não confunda a barra de número 6, tá? Ela tem um volume menor, só que ela não está perto da média de 20, tá? Nem abaixo da média de 20. Tudo bem? Então só não confunda para você não operar errado, ok? Então vamos lá. Barra 9, barra 10, dá uma olhadinha, ó. Barra 10, de preferência, o volume encostado na média de 20, tá? Onde está o volume? Encostado na média de 20, na mesma linha, ou, de preferência, abaixo, tá? E uma dúvida também, que às vezes pode ser persistente, corriqueira. Marquinhos, precisa ser a mesma cor em cima, a mesma cor embaixo? Não. Às vezes você pode ter uma barra vermelha com o volume da cor contrária aqui, tá? Não tem problema nenhum, tá? A ideia é você sempre ver o volume. Então, eu sempre preciso de um volume de vácuo que esteja na mesma linha da média de 20 ou de preferência abaixo. Quando ele está abaixo da média de 20 é melhor, tá? Fica muito mais assertivo. Abaixo da média de 20, tá? Então, ó, todos os exemplos aqui da sexta, tá vendo? Ó? Todos os exemplos da sexta-feira. Então, todas têm volume. Aí eu falei, opa, calma aí. Aqui apareceu a barra 18, tá? Aqui me apareceu essa barra 18 nessa estrutura e eu não tenho volume, tá? E eu não tenho volume aqui na movimentação. E aí, é muito importante que você veja as próximas aulas de revisão de matéria, que você pega aquelas dicas de livros que eu dei, como Candlestick, Manual de Análise Técnica, Trading the Zone, onde você vai melhorar a leitura gráfica. Então, por exemplo, nessa situação aqui, o que que você acha? É para comprar ou para vender? Então, em alguns momentos, tá, vai ter uma confusão grande no gráfico, principalmente quando você tiver um mercado de lateralidade, assim, ó, tá? Então, em alguns momentos, pode ser que você se confunda. Aí você fala, caraca, agora eu já não sei quem está estopando quem. Então, eu vou te falar qual que é um segredo, né? Na verdade, não é um segredo, qual uma regra que você pode seguir. Porque se você parar para prestar atenção, o mercado começou 9 horas da manhã, aqui é 10 horas e 25, apareceu tanta barra, estão todas as barras laterais. Aí você fala, cara, eu acho que travou minha cabeça. Então, em alguns momentos, pode ser que aconteça isso. Então, o que que é legal? Você tem que entender que para operar na bolsa tem que ser fácil. Toda vez que você tiver na dúvida, não opera. Lembra que eu falei isso na semana? É o seguinte, para você operar, para você apertar o botão de compra e venda, tá? Você tem que ter certeza do que você está fazendo. Tem que estar muito claro, por isso que é importante você fazer os replays de mercado no final de semana. Quando você pega um gráfico assim, aí você fala, caraca, Marquinhos, agora travou minha cabeça, tô na dúvida, sinceramente, vou ser muito honesto, não sei se é para comprar ou se é para vender. Então, toda vez que você se deparar com essa situação, você não opera. Mas meu feeling fala que é para comprar, meu feeling fala que é para vender. Olha, não existe feeling na bolsa de valores. Não tem feeling, tem técnica. Então, eu quis pegar esse exemplo porque segunda-feira o índice futuro, primeira hora do dia, ficou extremamente amarrado. Então, o que que ele fica? Parado, tá? Então, vamos dar esse exemplo. Marquinho, sinceramente, tô na dúvida, cara. Tô na dúvida. Não sei. Não sabe? Espera. Espera o mercado dar uma porrada para cima. Espera o mercado dar uma porrada para baixo, ele sair dessa consolidação. Então, quando você perceber que o mercado está muito amarrado, está muito consolidado, cara, fica de fora. Espera um pouquinho, tá? Espera um pouquinho aí a situação. Beleza? Mas vamos lá. O mercado vem e faz uma barra assim.
Olha lá. E geralmente o gráfico ele vai te dar todas as possibilidades, tá? O mercado vem, faz uma barra vermelha, fechamento perto da mínima e fechando abaixo do candle de número um. Então, até então, quem estava dominando essa situação aqui? Quem estava dominando essa situação eram os compradores, porque todas essas barras estão aqui, ó, dentro da barra de número um. Então, são os compradores até então que estavam tomando conta da situação. Então, se viesse uma barra verde aqui 19, compra na máxima, stop na mínima, sobe. Só que o que aconteceu agora? A barra de número 19, ela fechou abaixo da mínima do candle de número um. Então, esse comprador aqui, ele foi estopado a partir de agora. Ele que estava segurando toda a compra até as 10:30 da manhã. Então, teve uma barra vermelha, fechamento perto da mínima, fechando abaixo do candle de número um. Então, a partir do candle 19, quem toma conta da situação são os vendedores. Vendedores, a partir de agora. E aí, o que que você começa a perceber? O candle 19, ele é um candle que tem volume, o fechamento está abaixo da mínima do um e o candle 18 dá condição de vácuo. Então, automaticamente o jogo virou no mini índice. Venda na mínima do 19, venda na mínima, stop na máxima, para levar essa operação lá para baixo. Entendeu? Então, quem toma conta da situação? Até então, todas as barras estão acima da mínima do candle de número um. O candle 19, barra vermelha, fechamento perto da mínima. Fecha abaixo do candle dominante, do candle de número um. Candle 18 é um vácuo e segue uma barra vermelha com fechamento. Então, a própria barra 19 deu entrada de venda e vem após um vácuo que estopou o candle de número um. O mercado derrete lá para baixo. Certo? Turma, coloca no chat aí, por gentileza, se você entendeu a explicação, quando que quem estopa quem, a região de vácuo. Coloca aí no chat para eu saber, por gentileza. Tá? Coloca aí para eu saber. E, turma, só estou dando uma explicação de vácuo. Tá? Dentro da área do aluno, você tem diversas entradas de vendas para fazer. O que você pode sempre fazer é o seguinte, eu vou te explicar adiante. Marquinho, eu vi que o Candle 19 deu entrada de vácuo, mas eu acho que esse stop é caro. Não vou entrar. Tudo bem, mas você sabe que a partir da barra 19 o mercado vai cair. Então você pode utilizar de outras técnicas, pullback em médias, pullback por VWAP, você pode entrar por retração de FIBO, pullback de FIBO, você pode entrar por figura gráfica, você tem diversas técnicas para você entrar. A ideia do vácuo é você identificar o momento certo que o mercado vai vir a porrada. Aí você pode operar o vácuo ou você pode operar outras técnicas. Mas qual que é a ideia do vácuo? Você saber o momento que o mercado vai porrar. Você pode operar o próprio vácuo, se o risco-retorno for legal, ou outra técnica que você tenha. Entendeu? Show? E aproveita, turma. A gente está basicamente aí, quase 600 amigos e amigas aí no domingão de manhã, estudando aí a abertura, né? Parabéns por você estar aqui. Aproveita para se inscrever se você é novo ou nova aqui no canal. E já convido para você participar do comentário de abertura do mercado amanhã. Amanhã estamos juntos, hein? 8:30 da manhã, aqui no canal. Então, por exemplo, Marquinho, então o candle 19, ele fechou abaixo do um, ele estopou o comprador. O candle 18 fez uma região de vácuo, entrou o volume do 19, legal. Só que eu não quero operar o candle 19, que eu acho que esse stop é caro, para mim não faz sentido. Então, por exemplo, se eu colocar as médias aqui no gráfico, né, eu tenho, né,
a visão que as médias, eu estou com a leitura correta, a média de 9 cortou o candle 19 no rompimento, a média de 9,20 estão alinhadas. Eu vejo se, pelo gráfico de 5 minutos, eu tenho uma possibilidade de entrada por médias, pela média de 20, 400 pontos em 20 minutos. Eu posso, de repente, cair o tempo gráfico para 2 minutos. Eu vejo se lá no 2 minutos eu tenho uma entrada que pode ser mais interessante. Então eu vejo, poxa, no 2 minutos, Marquinho, eu entrei pelo pullback da média de 9. Ó, eu vendi na média de 9 no 2 minutos, então eu caí o tempo gráfico, fiz a entrada e desci. Por isso que você viu a galera da sala lá pegando mais de 1.000 pontos na sexta-feira. Ah, Marquinho, eu opero no gráfico de 1 minuto. Legal, cai o gráfico para 1 minuto. Estou dando alguns exemplos, né? Marquinhos, eu faço a entrada pela própria média de 9, eu faço a entrada pela média de 20, eu vejo aqui que o mercado deu um power breakout. Então, turma, você tem diversas entradas para fazer, em diferentes tempos gráficos. A ideia principal é que você apenas tenha uma noção de quando que o mercado vai cair e quando que o mercado vai subir. Essa que é a ideia do vácuo. Aí depois você pode pegar qualquer técnica que você quiser e você vai se dar bem. Entendeu? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho de amanhã? Bora lá? Dar algumas alternativas? Então, por exemplo, vou no mini índice e vou no mini dólar, tá? Então, turma, amanhã, vamos lá no mini índice, vou dar alguns exemplos, tá? Vamos supor que a primeira barra do dia do índice amanhã seja uma barra verde, certo? Logo na abertura, tá? Beleza? Logo na abertura. Bom, onde a gente vai olhar? A gente sempre vai olhar o fechamento. Se essa barra for verde, eu vou me concentrar em compras. Então, 50% eu já eliminei, que são as vendas. E vou ficar de olho aqui no volume. Então, por exemplo, vai estar a média aqui na parte de baixo, fazer uma simulação, tá? Vai estar a média aqui, ó. Então, o mercado vem e vai fazer uma barra aqui na parte de baixo. Legal. Aí vai vir a barra de número 2. Vamos falar que ela faça uma barra vermelha. Aqui embaixo vai ter uma barra vermelha de volume. Aí vem, faz uma outra barra vermelha. Aí aqui embaixo faz uma barra vermelha de volume. Vamos supor que venha uma outra barrinha vermelha. O mercado aqui embaixo faça um vácuo. Aí, opa, todo mundo lá do Morning Call e da sala já vai ver. Vácuo. Se aqui em cima o mercado fizer uma barra verde, e aqui em cima, aqui embaixo uma barra que tenha volume, pô, você já tem entrada logo no Morning Call. Ó, uma compra na máxima, stop na mínima, e aguardar o mercado desenvolver o preço lá na abertura. Entendeu? Você vai ter essa entrada para fazer logo na abertura de mercado. Tá? Agora imagina uma outra situação. Imagina isso aqui, ó, esse mesmo exemplo que eu dei, certo? Só que em vez de o mercado fazer uma barra verde, ele faça isso aqui, ó, uma barra vermelha, com um volume acima da média. Faça isso aqui, ó. Opa, o que que acabou de acontecer aqui? O vendedor, ó, o vendedor, ele estopou o comprador, que é a primeira barra da manhã. Então, os compradores não tomam mais conta da situação. Então, eu elimino compras e a partir da perda dessa estrutura, eu vou pensar em vendas. Aí, o que que eu percebo? Que a barra que rompeu a mínima do candle de número um, tá? Ela estopou os compradores, vou pensar em venda. E o volume aqui na parte de baixo segue de um vácuo. Então, poxa, eu posso operar esse próprio vácuo, uma venda na mínima, stop na máxima. Aí você vai ver o índice muito provavelmente caindo na abertura, fazendo isso aqui. Você pode operar tanto vácuo ou você pode operar no gráfico de Renko, no gráfico de 2 minutos, no gráfico de 1 minuto, sei lá, vê a técnica que você utiliza. Só que o que eu quero que você enxergue? Em qual momento que o mercado vai correr? Em qual momento que o mercado rumba, deslancha, entendeu? E como eu comentei, tá? Você pode utilizar o vácuo em qualquer tempo gráfico.
tá? Qualquer tempo gráfico. Só que qual é o tempo gráfico mais assertivo? 5 minutos. Então, eu repito, você pode usar em qualquer tempo gráfico, mas qual que você vai ter a visão mais clara do movimento? É no gráfico de 5, tá? Então, você tem essas alternativas aqui. Por exemplo, o dólar. Vamos fazer uma simulação do dólar, tá? Ó, o dólar, ele subiu bastante, né, na sexta-feira. O mercado de dólar foi embora, né? Foi embora. Então, imagina a seguinte situação. Imagina que o dólar, na segunda-feira, amanheça lá em cima, ó. Ele amanheça assim, ó, com uma barra vermelha lá em cima, certo? O mercado de dólar já tá caro pra caramba, né? Então imagina que ele amanheceu lá em cima, na parte de baixo vai vir o volume, volume. E a média de 20 vai estar aqui embaixo. Aí faz a barra 1, aí vai fazer a barra 2, embaixo vai entrar volume, aí vai fazer a barra 3, vai vir volume. Aí você imagina que na barra 4 também faço uma barra verde e aqui embaixo não tenha volume. Opa, embaixo criou-se uma região de vácuo. Todas essas barras estão dentro da barra dominante, que é a barra vendedora, ou seja, o dólar já está caro, está muito caro, então vou evitar comprar. Pelo contrário, está dando condição de venda. Então, se aparecer uma barra vermelha aqui em cima com volume acima do vácuo, venda na mínima, stop na máxima, para pegar provavelmente movimento de fechamento de gap, lá na parte de baixo. Marquinhos, se essa barra for cara, for um stop de, sei lá, 10 pontos, beleza, você sabe que a partir dali tem uma altíssima chance do dólar cair. Cai o gráfico para 2 minutos, faz outra entrada pelo 5, faz entrada por VWAP, faz entrada por pullback de média, faz entrada por pullback de média de Fibo, faz entrada por dupla confirmação de VWAP, de repente, se a média estiver angulada, faz por rompimento de 38,2, né? Faz por espelhamento. Você tem todas essas técnicas aqui dentro da área do aluno para você fazer, tá? Então a gente dá todas as alternativas, beleza? Eu aconselho muito, tá? Que, se puder, você participe do Morning Call de amanhã, tá? Por quê? Porque no Morning Call de amanhã a gente vai ver tudo isso no pregão ao vivo. Aí eu vou falar assim, olha, turma, dá uma olhada nesse volume, dá uma olhada nesse fechamento, nesse volume, nesse fechamento. E aí no pregão de amanhã, a gente vai, ao vivo, eu vou introduzir a VWAP e a 20, tá? Para não confundir os operacionais. Aí eu vou falar, turma, aqui tem uma região de vácuo, você tem entrada por vácuo, você tem entrada por VWAP, você tem entrada por 20. Aqui é uma estrutura de vácuo, você tem entrada pela VWAP, você tem entrada por 20, pela 9, pela pontilhada, eu vou te dar todos os caminhos. Beleza? Tranquilo? Tá, turma? Aqui no chat, o atendimento vem passando, faz um resumo para mim, eu vou respondendo as perguntas, tá? Então, se eu não falo o seu nome, é porque o atendimento já fez um resumo aqui, eu já vou passando, tá? Todas as respostas aí para todos vocês. Beleza? Turma, coloca no chat aí. Tá entendendo a aula? Por gentileza? Tá gostando? Tá tranquilo? Show! Então vou te dar umas dicas aqui finais, tá? Uns recados muito importantes. Pega o dia de hoje, a hora que você puder, tá? E faça alguns replays de mercado da semana passada. Tente identificar essas regiões de vácuo. Elas vão ser muito importantes para você ter esse tipo de leitura. Você que já é aluno da escola, já vai estudando um pouquinho por dia todo o conteúdo que tem. E foque bastante no que eu expliquei, exatamente no conteúdo exclusivo. Então, na sala fechada, a gente utiliza diversas técnicas. E essas técnicas, elas estão listadas direitinho dentro da área do aluno. Para quando eu falar, ó, a gente vai utilizar a técnica X, você saber exatamente onde a técnica está salva dentro da sua área do aluno.
Então, se você tiver o hábito de todo final de semana, 1 horinha por dia, fazer replay de mercado, você vai começar a criar uma memória visual muito grande, tá? Você vai entender, tá? Onde que você está acertando e principalmente onde você vai estar errando, beleza? Então, como é uma aula de nivelamento, né? Lembrando que amanhã, terça e quarta, tem mais aulas de revisão, só que não é aberta para o público do YouTube, é só exclusivo para os assinantes. O professor Rafa, o professor Kita vai subir mais o nível das operações com vocês, tá? E amanhã, no pregão ao vivo, a gente vai ver juntas as estruturas de vácuo, a gente vai falar dos alvos, das parciais, da movimentação de stop. Então é muito importante que você esteja no comentário de abertura do mercado amanhã. Posso contar com vocês? Posso? Depois coloca no chat aí para saber. Fechou?